Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias a Swarupa Damodara Goswami, Krishnadas Kaviraja Goswami, ao Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Dvaita Gadadara Srivasa, todos os devotos do Senhor Gauranga, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna. Hoje vamos falar o capítulo 15 do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, intitulado Sarvabhauma Bhattacharya oferece praçada ao Senhor. Enquanto Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitava praçada na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, Amoga criticou. Naquela ocasião, o Senhor mostrou também o quanto se sentia agradecido a seus devotos. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. Todas as glórias aos ouvintes do Sri Chaitanya Charitamrita que o aceitaram como sua vida e alma. Durante sua permanência em Jagannatha Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu constantemente desfrutava do canto e da dança com seus devotos. Primeiramente, Sri Chaitanya visitava a deidade do Senhor Jagannatha no templo, oferecia-lhe reverências e orações e dançava e cantava perante ele. Após visitar o templo, Sri Chaitanya ausentava-se durante a oferenda de Upala Bhoga, então ia encontrar-se com Haridasa Thakura e voltava para casa. Sentado em seu quarto, Sri Chaitanya cantava em suas contas, e Advaita Prabhu ia até lá para adorar o Senhor. Enquanto adorava Sri Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya oferecia-lhe água aromatizada para lavar-lhe a boca e os pés. Então Advaita Acharya untava todo o seu corpo com polpa de sândalo bem perfumada. Sri Advaita Prabhu também colocava uma guirlanda de flores em volta do pescoço do Senhor e flores de tulasi, manjaris, sobre sua cabeça. Então, de mãos postas, Advaita Acharya oferecia reverências e orações ao Senhor. Após ser assim adorado por Advaita Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu tomava o prato com as flores e a tulasi e passava a adorar Advaita Acharya com toda a parafernália que restava. Sri Chaitanya adorava Advaita Acharya cantando o mantra: És o que és, mas a ti eu ofereço os meus respeitos. Além disso, o Senhor fazia alguns ruídos em sua boca, provocando risos em Advaita Acharya. Dessa maneira, tanto Advaita Acharya quanto Sri Chaitanya ofereciam mutuamente suas respeitosas reverências. Então Advaita Acharya estendia convites e mais convites a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, os convites de Sri Advaita Acharya compõem outra maravilhosa história que Vrindavana Dasa Thakura descreve muito vividamente. Uma vez que Vrindavana Dasa Thakura descreveu os convites de Advaita Acharya, não repetirei a história. No entanto, direi que outros devotos também estenderam seus convites a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dia após dia, cada devoto seguidamente convidava Sri Chaitanya e os outros devotos para almoçarem, promovendo também um festival. Todos os devotos permaneceram em Jagannatha Puri por 4 meses seguidos e observaram todos os festivais do Senhor Jagannatha com muito prazer. Os devotos
também celebraram o festival de Janmashtami, o aniversário de Krishna, que também chama-se Nanda Mahotsava, o festival de Nanda Maharaj. Naquela ocasião, Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos vestiram-se como vaqueirinhos. Fantasiados de vaqueirinhos, todos os devotos carregavam potes de leite e iogurte em varas que se firmavam sobre seus ombros. Assim, todos chegaram ao local do festival cantando o santo nome de Hari. Kanana Kutia vestiu-se como Nanda Maharaj e Jagannatha Mahati como mãe de Yashoda. Naquela ocasião, o rei Prataparudra também estava pessoalmente presente com Kashmishra, Sarvabhauma Bhattacharya e Tulasi Paditapatra. Como de costume, Sri Chaitanya dançou alegremente. Todos estavam cobertos de leite, iogurte e água de cúrcuma amarelo. Foi então que Srila Adwaita Acharya disse: "Por favor, não fiques zangado, falo a verdade. Só ficarei sabendo que és um vaqueirinho se fores capaz de rodopiar esta vara." Aceitando o desafio de Adwaita Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu pegou uma grande vara e começou a rodopiá-la vezes e mais vezes. Jogando-a repetidamente para o ar, ele segurava quando ela caía. Sri Chaitanya girava e jogava a vara, às vezes sobre sua cabeça, às vezes atrás, nas costas, às vezes à sua frente, às vezes ao seu lado e às vezes entre suas pernas. Na verdade, todas as pessoas riam ao verem isso. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu fez com que a vara um círculo semelhante a uma roda de fogo, os corações de todos que viram isto ficaram pasmados. Nityananda Prabhu também brincou de girar a vara. Quem é capaz de entender até que ponto eles estavam absortos no êxtase das emoções profundas dos vaqueirinhos? Seguindo as ordens de Maharaja Prataparudra, Tulasi, o superintendente do templo, trouxe uma das roupas usadas do Senhor Jagannatha. Esta preciosa roupa foi amarrada na cabeça de Sri Chaitanya. Os outros devotos, encabeçados por Adwaita Acharya, também tiveram peças de roupa envoltas ao redor de suas cabeças. Em êxtase, Kanani Kutia, que estava trajado como Nanda Maharaj, e Jagannatha Mahati, que trajara como mãe de Yashoda, distribuíram toda a riqueza que haviam acumulado em sua casa. Ao ver isto, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou satisfeitíssimo. Aceitando-os como seus pais, ele prestou-lhes reverências. Em grande êxtase, Sri Chaitanya voltou à sua residência. Dessa maneira, Sri Chaitanya, conhecido como Gauranga Sundara, realizou diversos passatempos. No dia da vitória, em que se comemora a conquista de Lanka, um dia conhecido como Vijaya Dashami, Sri Chaitanya Mahaprabhu fantasiou todos os seus devotos de soldados macacos. Manifestando as emoções de Hanuman, Sri Chaitanya pegou um grande tronco de árvore e, escalando os muros do forte de Lanka, passou a demoli-lo. No êxtase de Hanuman, Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia, cheio de ira: "Onde está o patife do Ravana? Ele raptou Sita, a Mãe Universal. Agora é minha vez de liquidá-lo, a ele e toda a sua família." Ao verem o êxtase emocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos ficaram atônitos e repetidamente passaram a cantar:
todas as glórias, todas as glórias. Sri Chaitanya e seus devotos participaram dos festivais conhecidos como Rasa Yatra, Dipavali e Uttana Dwadasi. Certo dia, os dois irmãos, Sri Chaitanya e Nityananda, consultaram-se mutuamente sentados num lugar maravilhoso e solitário. Ninguém pôde entender o que os irmãos discutiam entre si. Porém, mais tarde, todos os devotos presumiram qual foi o assunto de que eles trataram. Em seguida, Sri Chaitanya mandou chamar todos os devotos e pediu-lhes que regressassem à Bengala. Dessa maneira, despediu-se deles. Despedindo-se de todos os devotos, Sri Chaitanya pediu-lhes que todo ano viessem vê-lo em Jagannatha Puri. Em seguida, veriam a limpeza do templo de Gundicha. Muito respeitosamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu a Dvaitacharya: entrega a consciência de Krishna, a devoção a Krishna, até aos mais baixos dos homens, os Chandalas. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenou a Nityananda Prabhu: vai à Bengala e, sem restrição, manifesta serviço devocional ao Senhor, consciência de Krishna. Deu a Nityananda Prabhu auxiliares como Ramadasa, Gadadhara Dasa e vários outros. Sri Chaitanya disse: irão contigo para te ajudarem. Também irei ver-te ocasionalmente. Mantendo-me invisível, assistirei à tua dança. Sri Chaitanya abraçou então Srivasa Pandita e passou a falar-lhe palavras doces, com o braço envolvendo o pescoço de Srivasa Pandita. Sri Chaitanya pediu a Srivasa Thakura: realiza diariamente o canto congregacional e fica ciente de que também dançarei em tua presença. Só tu e ninguém mais poderás ver esta dança. Pega esta praçada do Senhor Jagannatha e esta roupa e entregas à minha mãe Satidevi. Após prestar-lhe reverências, por favor, pede-lhe que perdoe minhas ofensas. Deixei de servir à minha mãe para aceitar a ordem de sannyasa. Na realidade, não devia ter feito isto, pois, ao agir assim, destruí meus princípios religiosos. Como sou subordinado ao amor de minha mãe, tenho o dever de servi-la. Ao invés de fazer isto, aceitei a ordem renunciada. De certo que este é um ato de loucura. Uma mãe não se sente ofendida por um filho louco, e sabedora disto, minha mãe não está ofendida comigo. Eu não tinha nenhum direito de aceitar esta ordem renunciada e sacrificar o amor por minha mãe, que é tudo o que possuo. Na verdade, ao aceitar sannyasa, eu estava num estado mental de loucura. Estabeleci-me aqui em Jagannatha Puri, Nilachala, em obediência às ordens dela. Contudo, irei ver seus pés de lótus de vez em quando. Deveras, diariamente, vou ver seus pés de lótus. Ela é capaz de sentir minha presença, embora não creia no que veja. Certo dia, Mãe Sati ofereceu comida a Shalagrama Vishnu. Ela ofereceu arroz, chale cozido, diversas classes de legumes, espinafre, caril feito de flores de bananeira, patola frita com flores de nimba, fatias de gengibre com limão e também iogurte, leite, açúcar candy e muitos outros alimentos. Colocando o alimento no colo, mamãe chorava só de pensar que todo aquele alimento era cobiçado por seu filhinho,
Nimai. Minha mãe pensava: Nimai não está aqui, quem aceitará toda esta comida? Enquanto ela dirigia desta maneira seu pensamento para mim, seus olhos enchiam-se de lágrimas. Enquanto ela pensava assim e chorava, fui lá correndo e comi tudo. Ao ver o prato vazio, ela enxugou o rosto. Então ela ficou conjecturando sobre quem comera toda a refeição. Por que o prato está vazio? Matutava ela, suspeitando que Bala Gopala comera tudo. Ela passou a ponderar se, para começo de conversa, realmente havia algo no prato. Achou ainda que algum animal poderia ter vindo e comido tudo. Ela pensou: talvez tenha me esquecido de colocar o alimento no prato. Pensando assim, foi à cozinha dar uma olhada nas panelas. Ao ver que todas as panelas ainda estavam cheias de arroz e legumes, sua mente começou a sentir dúvidas, o que a deixou atônita. Ponderando assim, ela chamou Ishana, o servo, e mandou limpar o local novamente. Então, ofereceu outro prato a Gopala. Desde então, sempre que ela prepara alguma comida bem feita e deseja dar-me para comer, ela chora em grande ansiedade. Sentindo-me agradecido a seu amor, sou levado até lá para comer. No íntimo, mamãe sabe de todas essas coisas e sente-se feliz, mas age como se não as aceitasse. Referido incidente se passou no último dia de Vijayadashami. Podes perguntar-lhe sobre este incidente e assim fazê-la crente de que eu realmente vou lá? Enquanto descrevia tudo isto, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou um pouco transtornado, mas, simplesmente para terminar de despedir-se dos devotos, permaneceu calmo. Em seguida, Sri Chaitanya falou algumas palavras agradáveis a Raghava Pandita. Ele disse: sinto-me agradecido pelo amor puro que tens por mim. Então Sri Chaitanya informou a todos: simplesmente escutai sobre o serviço devocional puro prestado a Krishna por Raghava Pandita. Na verdade, o serviço de Raghava Pandita é supremamente puro e de alto nível. Sem ao menos mencionar os outros itens, basta que escuteis sobre sua oferenda de coco. Cada coco é vendido por 5 gandas. Embora ele já tenha centenas de árvores e milhões de frutos, mesmo assim fica muito ávido de ouvir falar sobre algum lugar onde se possa encontrar cocos doces. Ele, esforçando-se muito, vai pegar coco num local situado a 32 quilômetros de distância e dá 4 panas por cada um deles. Todo dia, 5 a 7 cocos são descascados e colocados dentro da água para se manterem frescos. No momento de oferecer a boga, novamente os cocos são debulhados e limpos. Depois de serem furados, são oferecidos ao Senhor Krishna. O Senhor Krishna costumava beber o suco destes cocos e às vezes escoava-se-lhes o suco. Nas outras vezes, enchiam-se os cocos com suco. Ao ver que o suco dos cocos fora bebido, Raghava Pandita ficava muito satisfeito. Então partia o coco, tirava-lhe a polpa e colocava em outro prato. Após oferecer a polpa,
ele meditava do lado de fora da porta do templo. Neste interim, comendo a polpa, o Senhor Krishna deixava o prato vazio. Às vezes, após comer a polpa, Krishna enchia o prato novamente com mais polpa. Dessa maneira, a fé de Raghava Pandita aumenta, fazendo-o flutuar num oceano de amor. Certo dia, cerca de 10 cocos foram devidamente descascados e trazidos por um servo para serem oferecidos à deidade. Quando os cocos chegaram, sobrava pouco tempo para que pudessem ser oferecidos, pois já era tarde. De pé, próximo à porta, o servo segurava o recipiente dos cocos. Então Raghava Pandita viu que o servo tocou na parte alta do vão da porta e logo em seguida tocou nos cocos com a mesma mão. Aí Raghava Pandita disse: as pessoas sempre entram e saem por esta porta. Ao subir no ar, a poeira de seus pés bate no teto. Após tocar na parte de cima da porta, tocaste nos cocos. Agora eles não mais podem ser oferecidos a Krishna, pois estão contaminados. Assim era o serviço de Raghava Pandita. Em vez de aceitar os cocos, ele atirou-os por cima do muro. Seu serviço, que se baseia exclusivamente em amor imaculado, conquista o mundo inteiro. Em seguida, Raghava Pandita mandou que se juntassem, limpassem e descascassem outros cocos, e com grande atenção ofereceu-os para que a deidade os comesse. Desse modo, foi até às aldeias mais distantes de que tinha conhecimento e coletou excelentes bananas, mangas, laranjas, jacas e todas as frutas de primeira classe. Todas estas frutas, conseguidas a um alto preço, foram trazidas de lugares distantes. Após prepará-las com muito carinho e pureza, Raghava Pandita ofereceu-as à deidade. Assim, com muito carinho e atenção, Raghava Pandita preparava espinafre, outros legumes, rabanetes, frutas, arroz partido, arroz em pó e bolinhas doces. Ele preparava com muita atenção bolos, arroz doce, leite condensado e tudo o mais, e purificava as condições de cozimento de modo que o alimento fosse de primeira classe e saboroso. Raghava Pandita também oferecia todas as classes de picles, tais como kachandi, oferecia diversas essências, roupas, ornamentos e tudo do bom e do melhor. Assim, Raghava Pandita servia ao Senhor de maneira incomparável. Todos ficavam muito satisfeitos pelo simples fato de vê-lo. Então, misericordiosamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu abraçou o Raghava Pandita. O Senhor também ofereceu a todos os demais devotos uma semelhante recepção respeitosa. O Senhor também disse respeitosamente a Shivananda Sena: toma conta muito bem de Vasudeva Datta. Vasudeva Datta é muito liberal. Todo dia gasta toda a renda que recebe. Ele não faz nenhuma economia. Sendo um chefe de família, Vasudeva Datta precisa poupar algum dinheiro. Por não estar fazendo isto, tem muita dificuldade para manter sua família. Por favor, toma conta dos assuntos familiares de Vasudeva Datta, torna-te seu administrador e toma as medidas cabíveis.
Vem todo ano e traze contigo todos os meus devotos para o festival de Gunditya. Peço-te também que mantenhas todos eles. Então, com todo o respeito, o Senhor estendeu um convite a todos os habitantes de Kulina Grama, pedindo-lhes que viessem todo ano e trouxessem cordas de seda para carregar o Senhor Jagannatha durante o festival de Ratha Yatra. Em seguida, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: Gunaraja Khan de Kulina Grama escreveu um livro chamado Sri Krishna Vijaya. Neste livro há uma passagem que revela o amor estático do autor por Krishna. Sri Chaitanya disse: Krishna, o filho de Nanda Maharaj, é minha vida e alma. Por causa dessa afirmação, vendo-me às mãos dos descendentes de Gunaraja Khan. Se mesmo um cão que vive em vossa aldeia me é muito querido, que dizer então de vós? E isto sem falar das outras pessoas. Depois disso, tanto Ramananda Vasu quanto Satyaraja Khan apresentaram perguntas aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Satyaraja Khan disse: Meu querido Senhor, sendo eu um chefe de família e um materialista, não conheço o processo de como avançar na vida espiritual. Por isso coloco-me a teus pés de lótus e peço-te que me digas as ordens. Sri Chaitanya replicou: Continua cantando incessantemente o santo nome do Senhor Krishna. Sempre que possível, serve a ele e a seus devotos, os Vaishnavas. Ouvindo isto, Satyaraja disse: Como posso reconhecer um Vaishnava? Por favor, deixa-me saber o que é um Vaishnava. Que sintomas o caracterizam? Sri Chaitanya Mahaprabhu replicou: Quem quer que cante o santo nome de Krishna, mesmo que uma vez só, é adorável e é o ser humano mais elevado. Pelo simples fato de cantar o santo nome de Krishna, a pessoa livra-se de todas as reações da vida pecaminosa. Pode-se satisfazer os 9 processos de serviço devocional simplesmente cantando o santo nome. Não é preciso submeter-se à iniciação ou executar as atividades exigidas antes da iniciação. Basta apenas vibrar o santo nome com os lábios. Assim, mesmo um homem da classe mais baixa, o Chandala, pode libertar-se. Ao cantar o santo nome do Senhor, a pessoa desfaz-se do enredamento em atividades materiais. Depois disso, torna-se muito atraída a Krishna, despertando assim seu amor por Krishna, amor este que estava adormecido. O santo nome do Senhor Krishna é um grande atrativo para muitas pessoas santas e liberais. Este nome aniquila todas as reações pecaminosas e tem tanto poder que, excetuando-se o mudo, incapaz de cantá-lo, é acessível a todos, incluindo o Chandala, o mais baixo dos homens. O santo nome de Krishna é o controlador da opulência da liberação e é idêntico a Krishna. O simples toque do santo nome com a língua faz surtirem efeitos imediatos. O cantar do santo nome não depende de iniciação, nem de atividades piedosas, nem dos princípios regulativos de Purashcharya, geralmente observados antes da iniciação. O santo nome não espera por todas estas atividades. Ele é autossuficiente.
Finalmente, Sri Chaitanya Mahaprabhu emitiu a seguinte opinião: deve-se saber que quem canta o mantra Hare Krishna é um Vaishnava, portanto merece todo o teu respeito. Então Sri Chaitanya dirigiu sua atenção para 3 pessoas, Mukunda Dasa, Raghunandana e Sri Narahari, habitantes do local chamado Kanda. Em seguida, Sri Chaitanya, o filho de mãe Sati, perguntou a Mukunda Dasa: és o pai de Raghunandana, não é verdade? Ou seria o contrário? És filho de Srila Raghunandana? Por favor, esclarece-me os fatos de modo que minhas dúvidas se dissipem. Mukunda replicou: Raghunandana é meu pai e eu sou seu filho. Esta é a minha conclusão. Foi graças a Raghunandana que todos nós alcançamos devoção por Krishna. Por isso eu o tenho como o meu pai. Ao ouvir Mukunda Dasa dar esta explicação perfeita, Sri Chaitanya confirmou-a dizendo: sim, isto é correto. Aquele que desperta a devoção por Krishna, por certo que é mestre espiritual. Pelo simples fato de falar das glórias de seus devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Na verdade, enquanto ele os glorificava, parecia ter 5 rostos. Então Sri Chaitanya informou a todos os seus devotos: por favor, ouve sobre o amor de Mukunda por Deus. É um amor muito profundo e imaculado, que somente pode se comparar ao ouro puro. Externamente, Mukunda Dasa parece ser um médico da realeza, absorto em serviço governamental. Porém, no íntimo, tem profundo amor por Krishna. Quem é capaz de entender este amor? Certo dia, Mukunda Dasa, o médico régio, estava sentado com o rei muçulmano numa plataforma elevada e lhe falava de tratamentos médicos. Enquanto o rei e Mukunda Dasa confabulavam, um servo, trazendo um abano de penas de pavão, abrigou do sol a cabeça do rei, segurando o abano acima da mesma. Só de ver o abano de penas de pavão, Mukunda Dasa ficou absorto em amor estático por Deus e, caindo da plataforma elevada, bateu de encontro ao chão. O rei, temeroso de que o médico da realeza tivesse morrido, desceu pessoalmente e o trouxe à consciência. Ao ser indagado pelo rei: onde te magoastes? Mukunda respondeu: não sinto tanta dor. Então o rei indagou: Mukunda, por que caíste? Ao que Mukunda respondeu: meu querido rei, sofro de uma doença que é igual à epilepsia. Devido à sua inteligência aguçada, o rei pôde entender tudo o que aconteceu. Pelo que pôde concluir, Mukunda era uma personalidade muito rara, sublime e liberada. Raghunandana dedica-se a servir constantemente o templo do Senhor Krishna. Ao lado da entrada do templo há um lago, em cujas margens há uma árvore kadamba, a qual diariamente produz 2 flores que devem ser usadas no serviço a Krishna. Novamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu dirigiu-se a Mukunda com palavras doces. Teu dever é ganhar riquezas materiais e espirituais. Além disso, é dever de Raghunandana sempre ocupar-se a serviço do Senhor Krishna. Ele não tem nenhuma outra intenção que não seja a de servir o Senhor Krishna. Então Sri Chaitanya ordenou a Narahari:
Desejo que fiques aqui com meus devotos. Dessa maneira, todos os três deveis sempre cumprir esses três deveres a serviço do Senhor. Por sua misericórdia imotivada, Sri Chaitanya Mahaprabhu deu as seguintes orientações aos irmãos Sarvabhauma Bhattacharya e Vidya Vachaspati. Sri Chaitanya disse: nesta era de Kali, Krishna manifesta-se sob duas formas, madeira e água. Assim, ele ajuda as almas condicionadas a liberarem-se ao verem a madeira e banharem-se na água. O Senhor Jagannatha é o próprio Senhor Supremo sob a forma de madeira, e o rio Ganges é o próprio Senhor Supremo sob a forma de água. Sarvabhauma Bhattacharya, deves ocupar-te em adorar o Senhor Jagannatha Purushottama, e Vachaspati deve adorar a mãe Ganges. Então, Sri Chaitanya abraçou Murari Gupta e, enquanto todos os devotos ouviam, pôs-se a falar sobre a firme fé de Murari no serviço devocional. Sri Chaitanya disse: antes, eu fiz com que Murari Gupta se sentisse cativado vezes e mais vezes pelo Senhor Krishna. Eu lhe disse: meu querido Gupta, o Senhor Sri Krishna, Vrajendra Kumara, é a doçura suprema. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a origem de todas as encarnações e a fonte de tudo. Ele é o próprio amor puro e transcendental e é o reservatório de todo o prazer. Krishna é o reservatório de todas as qualidades transcendentais. Ele é como uma mina de pedras preciosas. Ele entende de tudo, é muito inteligente e sóbrio, e é supremamente espirituoso. Seu caráter é muito doce e seus passatempos melodiosos. Ele tem inteligência aguda e assim goza de todos os seus passatempos e doçuras. Então pedi a Murari Gupta: adora Krishna e refugia-te nele, pois só o serviço a ele e nada mais desperta o interesse da mente. Dessa maneira, ele ouviu-me repetidas vezes. Por minha influência, sua mente converteu-se um pouco. Murari Gupta então replicou: sou teu servo e cumpridor de tuas ordens. Não tenho nenhuma existência independente. Depois disso, Murari Gupta foi para casa e passou a noite inteira pensando em como seria capaz de abandonar a companhia de Raghunatha, o Senhor Ramachandra. Assim, ele sentiu-se arrasado. Então, Murari Gupta passou a orar aos pés de lótus do Senhor Ramachandra. Ele orou para que a morte viesse aquela noite, pois era-lhe impossível abandonar o serviço aos pés de lótus de Raghunatha. Desse modo, Murari Gupta chorou a noite inteira. Sua mente estava inquieta. Por conseguinte, ele não conseguiu conciliar o sono e passou a noite em claro. De manhã, Murari Gupta veio ter comigo. Agarrando-se a meus pés e chorando, ele me fez uma súplica. Murari Gupta disse: vendi minha cabeça aos pés de lótus de Raghunatha. Não posso remover minha cabeça, pois isto acarretaria profunda dor. Não me é possível deixar de servir aos pés de lótus de Raghunatha. Ao mesmo tempo, se continuo servindo, desobedecerei a tua ordem. Que posso fazer? Dessa maneira, Murari Gupta recorreu a mim, dizendo:
Por favor, concede-me esta misericórdia, pois és todo misericordioso. Deixa que eu morra diante de ti, de modo que todas as minhas dúvidas vão-se embora. Ao ouvir isso, fiquei muito feliz. Então ergui Murari-Gupta e o abracei. Disse-lhe: todas as glórias a ti, Murari-Gupta. Teu método de adoração está firmemente estabelecido. Tanto é que, mesmo a meu pedido, tua mente não arrefeceu. É exatamente assim que o servo deve ter amor e afeição pelos pés de lótus do Senhor. Mesmo que o Senhor deseje separar-se, o devoto não pode abandonar o abrigo de seus pés de lótus. Com o único intuito de testar tua fé inabalável em teu Senhor, solicitei-te repetidas vezes que deixasses de adorar o Senhor Ramachandra e passasses a adorar Krishna. Dessa maneira, congratulei-me com Murari-Gupta, dizendo: na verdade, és a encarnação de Hanuman. Logo, és o servo eterno do Senhor Ramachandra. Por que deverias abandonar a adoração ao Senhor Ramachandra e a seus pés de lótus? Sri Chaitanya prosseguiu: aceito este Murari-Gupta como minha vida e alma. Quando ouço falar de sua humildade, isto perturba minha própria vida. Então Sri Chaitanya abraçou Vasudeva Datta e, como se tivesse 1000 bocas, começou a falar sobre suas glórias. Ao ser glorificado por Chaitanya Mahaprabhu, Vasudeva Datta imediatamente ficou muito embaraçado e tímido. Então, dando-se por vencido, ele tocou os pés de lótus do Senhor. Vasudeva Datta disse a Chaitanya Mahaprabhu: meu querido Senhor, encarnas com o único propósito de salvar todas as almas condicionadas. Tenho um pedido que gostaria que aceitasses. Meu Senhor, certamente que podes fazer o que bem quiseres, e és muito misericordioso. Caso assim o queiras, podes muito facilmente fazer tudo o que desejares. Meu Senhor, meu coração fica partido de ver o sofrimento de todas as almas condicionadas. Portanto, peço-te que transfiras para cima de minha cabeça o karma de suas vidas pecaminosas. Meu querido Senhor, deixa-me penar perpetuamente numa condição infernal, aceitando todas as reações pecaminosas de todas as entidades vivas. Por favor, dá cabo da vida material mórbida a que se sujeitaram. Ao ouvir a afirmação de Vasudeva Datta, o coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito enternecido. Lágrimas rolaram de seus olhos e ele pôs-se a tremer. Gaguejante, ele falou o seguinte: aceitando Vasudeva Datta como um grande devoto, o Senhor disse: tal afirmação não é absolutamente espantosa, pois és a encarnação de Prahlada Maharaja. Parece que o Senhor Krishna outorgou-te misericórdia completa. Quanto a isto, não há dúvida. Tudo o que o devoto puro deseja de seu amo, o Senhor Krishna concede, sem qualquer sombra de dúvida, pois ele não tem outro dever senão satisfazer o desejo de seu devoto. Se desejas a salvação de todas as entidades vivas do universo, então todas elas podem salvar-se, mesmo que não te submetas às tribulações de atividades pecaminosas. Para Krishna, nada é impossível, pois ele tem todas as potências.
Por que ele te deixaria sofrer as reações pecaminosas de outras entidades vivas? Todo aquele cujo bem-estar desejas, imediatamente torna-se um Vaishnava. E Krishna exime todos os Vaishnavas das reações de suas atividades pecaminosas passadas. Que eu preste minhas respeitosas reverências a Govinda, a personalidade de Deus original, que regula os sofrimentos e os desfrutes a que todos, desde Indra, o rei dos céus, descendo até o menor dos insetos, Indragopa, fazem jus devido às atividades fruitivas. Esta mesma personalidade de Deus destrói o karma fruitivo daquele que se ocupa em serviço devocional. Devido a teu desejo sincero, todas as entidades vivas do universo serão salvas, pois Krishna não precisa fazer nenhum esforço para libertar todas as entidades vivas do universo. Assim como existem milhões de frutas na árvore Udumbara, milhões de universos flutuam nas águas do rio Viraja. A árvore Udumbara é repleta de milhões de frutas, e caso caia alguma e se estrague, a árvore nem chega a perceber a perda. Da mesma maneira, se um universo esvazia-se devido a que as entidades vivas libertaram-se, isto é muito insignificante para Krishna. Ele não leva isto muito a sério. O mundo espiritual inteiro constitui a opulência ilimitada de Krishna e existem inumeráveis planetas Vaikuntha lá. As águas ao redor de Vaikuntha Loka são tidas como o oceano causal. Maya e seus ilimitados universos materiais encontram-se neste oceano causal. Na verdade, Maya parece flutuar como um pote cheio de sementes de mostarda. Dos milhões de sementes de mostarda que flutuam nesse pote, se perde uma semente, a perda não é nem um pouco significativa. Analogamente, se um universo é perdido, isto não tem importância para o Senhor Krishna. Mesmo que todos os universos e a energia material, Maya, sejam destruídos, Krishna nem leva em consideração a perda. Isto para não falar na perda de um único universo, que é como uma semente de mostarda. Ao perder uma cabra, o dono de milhões de vacas dos desejos não fica preocupado com a perda. Krishna possui em plenitude todas as 6 opulências. Se a energia material inteira é destruída, o que tem ele a perder? Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: Ó meu Senhor, ó inconquistável, ó amo de todas as potências, por favor, manifestai vossa potência interna para eliminar a ignorância de todas as entidades vivas, móveis e inertes. Devido à ignorância, elas aceitam todas as espécies de coisas erradas, provocando assim uma situação amedrontadora. Ó Senhor, por favor, mostrai vossas glórias. Podeis fazer isto com muita facilidade, pois vossa potência interna está além da potência externa, e além disso, sois o reservatório de toda a opulência. Também sois vós quem manifesta a potência material. Viveis também sempre absorto em vossos passatempos no mundo espiritual. Manifestais vossa potência interna reservada
e às vezes manifestais a potência externa ao lançardes vosso olhar sobre ela. Assim, manifestais vossos passatempos. Os Vedas confirmam vossas duas potências e aceitam ambas as categorias de passatempos decorrentes delas. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu descreveu as boas qualidades de seus devotos de um por um. Então, abraçou-os e despedindo-se deles. Temendo a separação iminente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos começaram a chorar. O Senhor também ficou melancólico por ter que separar-se dos devotos. Gadadhara Pandita, que permaneceu com Sri Chaitanya, foi hospedado em Jamesvara. Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu em Jagannatha Puri, Nilachala, com Paramananda Puri, Jagadananda, Swarupa Damodara, Damodara Pandita, Govinda e Kashishvara. Sri Chaitanya Mahaprabhu tinha o compromisso de visitar diariamente o Senhor Jagannatha de manhã. Certo dia, Sarvabhauma Bhattacharya veio ter com Sri Chaitanya Mahaprabhu e de mãos postas fez um pedido. Já que todos os Vaishnavas haviam regressado a Bengala, era bem provável que o Senhor aceitasse seu convite. Sarvabhauma Bhattacharya disse: por favor, aceita o convite que te faço para almoços durante um mês. O Senhor replicou: isto não é possível, pois vai de encontro aos princípios religiosos do sannyasi. Sarvabhauma então disse: por favor, reduze então o convite para 20 dias. Ao que Sri Chaitanya replicou: isto não é princípio religioso da ordem renunciada. Quando Sarvabhauma pediu que Chaitanya concordasse em almoçar por 15 dias, o Senhor disse: aceitarei almoçar em tua casa uma vez só. Então Sarvabhauma Bhattacharya agarrou-se aos pés de lótus do Senhor e pediu súplice: por favor, concordem em almoçar durante pelo menos 10 dias. Dessa maneira, aos poucos, Sri Chaitanya Mahaprabhu reduziu a duração para 5 dias. Assim, por 5 dias, ele regularmente aceitou o convite para almoçar. Depois disso, Sarvabhauma Bhattacharya disse: meu senhor, existem 10 sannyasis contigo. Então, Sarvabhauma Bhattacharya sugeriu que Paramananda Puri Goswami aceitasse o convite de ficar 5 dias em sua casa. Isto ficou assentado perante o Senhor. Sarvabhauma Bhattacharya disse: Damodara Swarupa é meu amigo íntimo. Ele pode vir, ora sozinho, ora contigo. Cada um dos outros 8 sannyasis poderá concordar em vir por 2 dias. Dessa maneira, haverá compromissos para todos os dias do mês. Se todos os sannyasis vierem juntos, ser-me-ia impossível prestar-lhes os devidos respeitos. Assim, eu seria um ofensor. Ora virás sozinho à minha casa, ora estarás acompanhado de Swarupa Damodara. Ao ser este o acordo confirmado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Bhattacharya encheu-se de alegria e, sem pestanejar, convidou o Senhor para ir à sua casa naquele mesmo dia. A esposa de Sarvabhauma Bhattacharya era conhecida como a mãe de Sati. Era uma grande devota de Sri Chaitanya e era afetuosa como uma mãe. Após voltar à casa, Sarvabhauma Bhattacharya deu ordens para sua esposa e ela, conhecida como Satira Mata, a mãe de Sati, pôs-se a cozinhar com muito prazer.
Na casa de Sarvabhauma Bhattacharya sempre havia um completo sortimento de alimentos. Todo o espinafre, legumes, frutas e tudo o que se necessitava, ele obtinha e levava para casa. Sarvabhauma Bhattacharya pessoalmente pôs-se a ajudar sua esposa na cozinha. Sua esposa, a mãe de Sati, era muito experiente e sabia como cozinhar bem. No lado sul da cozinha havia 2 aposentos para se oferecerem alimentos, e num deles oferecia-se o alimento a Shalagrama Narayana. O outro aposento estava reservado para o almoço de Sri Chaitanya. O aposento onde o Senhor iria almoçar era muito recluso e o Bhattacharya o construíra recentemente. O aposento era construído de tal modo que só havia uma porta pela qual Sri Chaitanya poderia entrar, ao vir de fora. Havia outra porta pegada à cozinha. Através desta porta é que a comida seria trazida. Primeiro, despejaram-se sobre uma grande folha de bananeira 3 manas, quase 3 quilos de arroz cozido. Então toda a pilha de arroz foi misturada com uma quantidade tão grande de manteiga clarificada, amarelada e fragrante, que esta começou a transbordar da folha. Havia muitos recipientes feitos de casca de bananeiras e das folhas da planta queia. Encheram-se estes recipientes com diversos legumes cozidos, após o que eles foram colocados em todos os lados da folha de bananeira. Havia cerca de 10 classes de espinafre, uma sopa chamada sukta, feita de folhas amargas de nimba, uma preparação picante feita com pimenta do reino, um bolo macio feito de coalhada frita e leiteiro misturado com pequenos pedaços fritos de dal. Havia preparações de dugba tumbi, dugda kusmanda, vechara, lapira, mocha ganta, mocha baja e outros legumes. Havia quantidades ilimitadas de vrida kusmanda bade, pulabade, frutas e diversas raízes. Entre as outras preparações, encontrava-se berinjela misturada com brotos de folhas de nimba fritos na mesma panela, bade leve, patola frita e rodelas fritas de abóbora e jerimum. Havia uma sopa feita com urad dal frito e mung dal, a qual era superior a néctar. Havia também molho picante doce e 5 ou 6 espécies de preparações amargas, começando com badamila. Havia bharates feitos de mung dal, urad dal e bananas doces, e havia um bolo de arroz doce, bolo de coco e diversos outros bolos. Havia candy bada, dugda sida, dugda lak e diversos bolos que sou incapaz de descrever. Num recipiente de barro, derramou-se arroz doce misturado com ghee, e em seguida misturou-se com champakala, leite condensado e manga. Outras preparações incluíam uma deliciosa coalhada batida e muitos doces sandecha. Na verdade, todos os diversos produtos alimentícios disponíveis na Bengala e em Orissa foram preparados. Assim, o Bhattacharya preparou uma grande variedade de alimentos e estendeu um delicado pano sobre uma plataforma de madeira branca. De 2 lados da pilha de comida havia jarras cheias de água perfumada e fresca.
As flores da árvore Tulasi foram colocadas sobre o monte de arroz. Sarvabhauma Bhattacharya também incluiu diversas classes de alimento que haviam sido oferecidas ao Senhor Jagannatha, que incluíam bolinhas doces conhecidas como Amrita Gutika, arroz doce e bolos. Guardou-se tudo isto separadamente. Quando tudo estava pronto, Sri Chaitanya Mahaprabhu dirigiu-se para lá sozinho após terminar seus deveres do meio-dia. Ele sabia o que se passava no coração de Sarvabhauma Bhattacharya. Depois de ter seus pés lavados por Sarvabhauma Bhattacharya, o Senhor passou ao aposento onde tomaria sua refeição. Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou um pouco espantado de ver o pomposo arranjo e gesticulando falou ao Bhattacharya: "Esta é a coisa mais incomum. Como foi possível completar em 6 horas este arranjo de arroz e legumes? Mesmo que 100 homens cozinhassem em 100 fornos, não poderiam terminar todas estas preparações dentro de tão curto espaço de tempo. Já que vejo flores de tulasi sobre os pratos, espero que o alimento já tenha sido oferecido a Krishna. És muito afortunado e teu esforço não é em vão, pois ofereceste esta bela refeição a Radha e Krishna. O arroz tem uma cor tão atraente e um aroma tão agradável que parece que Radha e Krishna provaram dele diretamente. Meu querido Bhattacharya, tua fortuna é imensa. Quanto devo louvar-te? Também sou muito afortunado de poder aceitar os restos deste alimento. Tira o assento de Krishna daqui e coloca-o de lado. Em seguida, dá-me praçada num prato diferente." Sarvabhauma Bhattacharya disse: "Vê como isso é maravilhoso, meu Senhor. Tudo fez-se possível mediante a energia e a misericórdia daquele que comerá o alimento. Minha esposa e eu não aplicamos nenhum esforço especial ao cozinhar. Aquele por cujo poder o alimento foi preparado sabe de tudo. Agora, por favor, senta-te neste lugar e almoça." Chaitanya Mahaprabhu replicou: "Este lugar é adorável, pois foi utilizado por Krishna." O Bhattacharya disse: "Tanto o alimento quanto o local de sentar-se são misericórdia do Senhor. Se podes comer os restos do alimento, que ofensa há em te sentares neste lugar?" Então Chaitanya disse: "Sim, falaste corretamente. Os Shastras prescrevem que o devoto pode partilhar de tudo deixado por Krishna. Meu querido Senhor, as guirlandas, as substâncias perfumadas, as vestes, os ornamentos e outras coisas semelhantes que se ofereceram a vós podem depois ser usadas por vossos servos. Partilhando destas coisas e comendo os restos do alimento que deixastes, seremos capazes de conquistar a energia ilusória." Sri Chaitanya então disse: "Aqui há tanta comida que me é impossível comê-la." O Bhattacharya replicou: "Conheço o tanto que podes comer. Afinal de contas, em Jagannatha Puri, comes 52 vezes por dia, e em cada vez comes centenas de baldes cheios de praçada. Em Dwaraka mantens 16.000 rainhas em 16.000 palácios. Existem também 18 mães e um grande número de amigos e parentes da dinastia Yadu.
Em Vrindavana, contas também com os irmãos mais velhos de teu pai, os irmãos mais novos de teu pai, os tios maternos, os esposos das irmãs de teu pai e muitos vaqueiros. Existem também os amigos vaqueirinhos e comes 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, na casa de cada um deles. Na verdade, continuou Sarvabhauma Bhattacharya, comeste um monte de arroz na cerimônia de Govardhana Puja. Se comparada a isso, para ti esta pequena quantidade não passa de um bocado. És a suprema personalidade de Deus, ao passo que eu sou um servo muito insignificante. Logo, por favor, aceita uma pequena quantidade de comida em minha casa. Ao ouvir isto, Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu e sentou-se para comer. O Bhattacharya, com grande prazer, primeiro ofereceu-lhe a praçada do templo de Jagannatha. Nesta época, o Bhattacharya tinha um genro chamado Amoga, que era casado com sua filha chamada Sati. Embora nascido em aristocrática família de Brahmanas, este Amoga via defeitos em tudo e era um blasfemador inveterado. Amoga queria ver Chaitanya Mahaprabhu comendo, mas a ele não se permitiu entrar. Com efeito, o Bhattacharya vigiou a entrada de sua casa com uma vara em sua mão. Contudo, tão logo o Bhattacharya pôs-se a distribuir a praçada e ficou um pouco desatento, Amoga entrou. Ao ver a quantidade de comida, ele começou a blasfemar, dizendo: esta quantidade de comida é suficiente para satisfazer 10 ou 12 homens, mas este sannyasi sozinho está comendo todo esse tanto. Assim que Amoga disse isso, Sarvabhauma Bhattacharya virou-se em direção a ele. Ao ver a atitude do Bhattacharya, Amoga saiu imediatamente. O Bhattacharya correu atrás dele para bater-lhe com a vara, mas Amoga fugiu tão rápido que o Bhattacharya não conseguiu pegá-lo. Então o Bhattacharya passou a amaldiçoar seu genro e a dizer-lhe palavrões. Ao regressar, o Bhattacharya viu que Sri Chaitanya Mahaprabhu ria ao ouvi-lo criticar Amoga. Ao ficar sabendo desse incidente, a mãe de Sati, esposa do Bhattacharya, imediatamente pôs-se a bater em sua cabeça e em seu peito, dizendo várias vezes: é melhor que Sati fique viúva. Ao ver a lamentação tanto do esposo quanto da esposa, Sri Chaitanya tentou apaziguá-los. De acordo com o desejo deles, ele comeu a praçada e ficou muito satisfeito. Depois que Sri Chaitanya acabou de comer, o Bhattacharya lavou-lhe a boca, mãos e pernas e ofereceu-lhe saborosos condimentos, tulasi manjari, cravos e cardamomo. Então, o Bhattacharya colocou uma guirlanda de flores em Sri Chaitanya Mahaprabhu e untou seu corpo com polpa de sândalo. Após prestar-lhe reverências, o Bhattacharya fez-lhe o seguinte apelo humilde: trouxe-te à minha casa só para seres blasfemado. Isto é uma grande ofensa. Por favor, perdoa-me. Peço o teu perdão. Sri Chaitanya disse: o que Amoga falou está correto. Logo, ele não disse nenhuma blasfêmia. Onde foi que me ofendeste? Após dizer isso, Sri Chaitanya partiu e voltou para sua residência. Sarvabhauma Bhattacharya também o acompanhou. Caindo aos pés do Senhor, Sarvabhauma Bhattacharya disse muitas coisas à guisa de autocrítica.
O Senhor então tranquilizou-o e mandou-o de volta para casa. Após voltar para casa, Sarvabhauma Bhattacharya pediu o conselho de sua esposa, a mãe de Sati. Após condenar-se a si mesmo, passou a falar o seguinte: se o homem que blasfemou Sri Chaitanya for morto, sua ação pecaminosa poderá ser expiada. Sarvabhauma Bhattacharya prosseguiu: ou então, caso eu dê cabo de minha própria vida, esta ação pecaminosa poderá ser expiada. Entretanto, nenhuma destas ideias é adequada, pois ambos os corpos pertencem a Brahmanas. Ao invés disso, jamais olharei para o rosto desse blasfemador. Rejeitá-lo-ei e desfarei os laços que nos unem. Jamais sequer pronunciarei seu nome. Informa a minha filha Sati que abandone sua relação com seu esposo, pois ele caiu. Quando o esposo cai, é dever da esposa desfazer o relacionamento. Quando o esposo é caído, deve-se abandonar o seu relacionamento. Naquela noite, Amoga, o genro de Sarvabhauma Bhattacharya, evadiu-se e na manhã seguinte foi intempestivamente acometido de cólera. Ao ficar sabendo que Amoga estava morrendo de cólera, o Bhattacharya pensou: é uma graça da providência fazer o que eu tencionava executar. Quem ofende a Suprema Personalidade de Deus é imediatamente infligido pelo karma. Após dizer isso, ele recitou 2 versos das Escrituras reveladas, dizendo: tudo o que tivemos de fazer com muito esforço, juntando elefantes, cavalos, quadrigas e soldados de infantaria, já foi conseguido pelos Gandharvas. Quando uma pessoa desacata grandes almas, a duração de sua vida, sua opulência, reputação, religião, bens e boa fortuna são todos destruídos. Dessa altura, Gopinatha Acharya foi ter com Sri Chaitanya e o Senhor perguntou-lhe o que se passava na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Gopinatha Acharya informou ao Senhor que tanto o esposo quanto a esposa estavam jejuando e Amoga, o genro, estava morrendo de cólera. Tão logo ouviu falar que Amoga estava moribundo, Chaitanya precipitou-se para o local onde ele estava. Colocando sua mão sobre o peito de Amoga, falou o seguinte: o coração do Brahmana é por natureza muito limpo, portanto é um lugar apropriado onde Krishna possa sentar-se. Por que permitiste que a inveja se acomodasse aqui também? Por causa disso, te tornaste igual a um Chandala, o mais baixo dos homens, e também contaminaste um lugar muito puro, o teu coração. Contudo, devido à companhia de Sarvabhauma Bhattacharya, toda a tua contaminação está agora destruída. Quem tira toda a sujeira de seu coração é capaz de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Portanto, Amoga, levanta-te e canta o Mahamantra Hare Krishna. Se fizeres isto, receberás sem falta a misericórdia de Krishna. Após ouvir Sri Chaitanya Mahaprabhu e ser tocado por ele, Amoga, que jazia em seu leito de morte, imediatamente levantou-se e pôs-se a cantar o santo nome de Krishna. Assim, enlouqueceu de amor estático e começou a dançar comovido. Enquanto dançava em amor estático, Amoga manifestou todos os sintomas de êxtase: tremor, lágrimas, júbilo, transe, transpiração e voz gaguejante.
Vendo estas ondas de emoção estática, Sri Chaitanya pôs-se a rir. Então Amoga caiu aos pés de lótus do Senhor e disse com submissão: ó misericordioso Senhor, por favor, perdoa minha ofensa. Amoga não somente pediu o perdão do Senhor, mas também começou a bater em seu próprio rosto, dizendo: com esta boca blasfemei contra ti. Na verdade, Amoga não parava de bater em seu rosto, de modo que suas bochechas ficaram muito inchadas. Finalmente, Gopinatha Acharya, agarrando-o pelas mãos, parou com isso. Depois disso, Sri Chaitanya acalmou Amoga, tocando seu corpo e dizendo: és o objeto de minha afeição, pois és genro de Sarvabhauma Bhattacharya. Todos na casa de Sarvabhauma Bhattacharya são-me muito queridos, incluindo suas criadas e servos, e até seu cão. Que dizer então de seus parentes? Amoga, canta sempre o Mahamantra Hare Krishna e não mais cometas nenhuma ofensa. Após dar esta instrução a Amoga, Sri Chaitanya dirigiu-se à casa de Sarvabhauma. Ao ver o Senhor, imediatamente Sarvabhauma Bhattacharya agarrou seus pés de lótus. O Senhor também abraçou-o e em seguida sentou-se. Sri Chaitanya apaziguou Sarvabhauma, dizendo: afinal de contas, Amoga, teu genro, não passa de uma criança. Logo, qual o seu erro? Por que jejuas e por que estás zangado? Simplesmente levanta-te, toma banho e vai ver o rosto do Senhor Jagannatha. Depois, volta aqui para almoçar. Desse modo ficarei feliz. Permanecerei aqui até que regresses com os remanentes do Senhor Jagannatha para os tomares em teu almoço. Segurando os pés de lótus de Sri Chaitanya, o Bhattacharya disse: por que me trouxeste Amoga de volta à vida? Melhor seria se ele tivesse morrido. Sri Chaitanya disse: Amoga é uma criança e é teu filho. O pai não leva a sério os erros do filho, especialmente quando o está mantendo. Agora que ele se tornou um Vaishnava, é impecável. Não deves hesitar em outorgar-lhe tua misericórdia. Sarvabhauma Bhattacharya disse: por favor, meu senhor, vai ver o Senhor Jagannatha. Após meu banho, irei para lá e depois voltarei. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a Gopinatha: fica aqui e informa-me quando Sarvabhauma Bhattacharya tomar sua praçada. Após dizer isto, Sri Chaitanya foi ver o Senhor Jagannatha. Sarvabhauma Bhattacharya acabou de tomar banho, foi ver o Senhor Jagannatha e em seguida voltou para casa para comer. Desde então, Amoga tornou-se um devoto puro de Sri Chaitanya. Ele dançava em êxtase e pacificamente cantava o santo nome do Senhor Krishna. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu realizava seus diversos passatempos. Quem quer que os veja ou ouça sobre eles, fica realmente admirado. Assim, Sri Chaitanya desfrutou da comida na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. No espaço deste único passatempo, muitos passatempos maravilhosos manifestaram-se. Estas são as características peculiares dos passatempos de Sri Chaitanya. Assim, o Senhor comeu na casa de Sarvabhauma e, desse modo, o amor de Sarvabhauma pelo Senhor tornou-se muito bem conhecido. Assim, acabo de narrar sobre o amor estático da esposa de Sarvabhauma, que é conhecida como a mãe de Sati.
Também relatei sobre a grande misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, por ele manifestada ao perdoar a ofensa de Amoga. Ele fez isso devido à relação que Amoga tinha com um devoto. Todo aquele que ouvir esses passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu com fé e amor alcançará o abrigo dos pés de lótus do Senhor muito em breve. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 15º capítulo, descrevendo a refeição do Senhor na casa de Sarvabhauma Bhattacharya.